Hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia! Algo bom vai acontecer com você neste culto. Olha, quero compartilhar com você sobre a oferta da transgressão. Todo mundo diga, oferta pela transgressão. A oferta pela transgressão é a última das 5 ofertas mencionadas no livro de Levítico. Eram 5 ofertas que simbolizam uma oferta de sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. 5 ofertas que falam da sua vida e morte. Certo? 4 ofertas falam da sua morte. Uma oferta de alimentos é sobre sua vida. E elas estão todas no livro de Levítico. Qual o benefício de estudar essas ofertas? Você aprende detalhes do que Jesus fez por nós na cruz. Amém? E a cruz, olha bem isso, a cruz é tudo para o crente. Cristianismo sem a cruz é uma religião. Ok? A cruz muda tudo. Não é uma religião. A cruz muda tudo. Então olhe aqui, mas antes de olhar as escrituras, eu quero falar rapidamente sobre a cruz e como as ofertas tipificam a cruz, ok? A primeira oferta mencionada daquelas 5 ofertas é a oferta queimada. Diga oferta queimada. Em hebraico, olá, a oferta ascendente. A oferta queimada é diferente da oferta pelo pecado, apesar de ambas falarem de Jesus Cristo e sua morte por nós na cruz. Certo? A oferta pelo pecado e pela transgressão são diferentes da oferta queimada. Deixe-me ilustrar, ok? Olha aqui essa figura do ofertante. O ofertante está de marrom e o sacerdote está com as mãos para o alto, de branco. Ok? Olha bem. Nós somos o ofertante, ok? De marrom. Ok? Nós somos aqueles que levariam o cordeiro e o cordeiro tinha que ser sem mácula. Você sabe disso. Por que o cordeiro tinha que ser imaculado? Porque o cordeiro representa Jesus Cristo. Sabemos que Jesus foi o único que veio a este mundo sem pecado, sem mácula, perfeito, puro. Ele foi concebido no ventre da sua mãe e uma das ofertas, chamada oferta de alimentos, a Bíblia fala da flor de farinha que eles usam para fazer um pão, um bolo, ok? Perfurado. O pão matzá, ok? A Bíblia diz que a farinha era misturada com azeite e depois ungida com óleo. E o óleo é o Espírito Santo. Então Jesus, no ventre de Maria, no ventre da sua mãe, ele foi misturado com o Espírito Santo. Amém? 30 anos depois, no Rio Jordão, ele foi ungido com o Espírito Santo. Misturado com azeite, ungido com azeite. Amém? Agora, Jesus é o único bebê, certo? Escute bem isso, que foi concebido sem pecado. Porque ele nunca recebeu nada do seu próprio pai. O pai terreno, José, certo? E escute bem isso, certo? Por muitas e muitas gerações e até mesmo durante os anos de 1600 e 1700, o homem pensava que a placenta da mulher dava sangue para o bebê. E não foi até recentemente que a ciência médica descobriu que o sangue da mãe não vai para o bebê. Só comida, só alimento, nutrição. E retira também o excremento da criança. Ok? E o sangue da mãe não vai para o bebê. E isso é interessante, porque Jesus foi concebido no ventre de uma virgem. Amém? Então o sangue de Maria não foi para Jesus. E isso é importante porque Maria era uma pecadora. O bebê no seu ventre ia salvá-la, como a todo mundo. E você sabia que o sangue do papai determina o sangue do bebê, certo? Mas o sangue daquele bebê veio do Pai Celestial. Certo? O seu sangue era santo. O seu sangue era real. O seu sangue era sem pecado. O seu sangue era sangue de Deus. E é por isso que esse sangue pode salvar eu e você. Esse sangue pode nos tornar mais alvos do que a neve. Amém? Olha, se eu morrer por você pelos seus pecados, seria inútil porque o meu sangue tem pecado. Certo? Se você morrer por mim também é inútil, o seu sangue está manchado também. Nenhum de nós pode morrer pelo outro, amém? Tem que ser sangue sem pecado, derramado pelo culpado. Posso ouvir um amém? A Bíblia fala sobre isso em 3 lugares diferentes. Jesus não conheceu o pecado, Jesus não cometeu pecado e nele não havia pecado. Então o cordeiro tinha que ser sem mácula, ok? Então levaria o cordeiro ao sacerdote, porque ele representa Deus, certo? O culpado faria isso e o sacerdote não examinava você. Interessante. O sacerdote, apresentando Deus, não examinava você, mas examinava o cordeiro. Ok? Amém? Olha, igreja, quando você vai a Deus, Deus não te examina.
Amém? Eu vou repetir, Deus não examina você. Deus examina o cordeiro que você traz. Não é questão de quão imaculado você é. É óbvio porque você foi lá por causa do pecado. É óbvio porque o ofertante está ali, ele tem pecado. Certo? Então o Senhor não olha para você, ele olha para o cordeiro. Não é questão de quão bom você é, mas a questão é de quão bom o cordeiro é. E o nosso cordeiro é Jesus Cristo. Aleluia! E é por isso que quando você aceita Jesus Cristo, Deus te aceita, você entende? Deus te aceita pelo cordeiro. Quando Jesus apareceu publicamente para a nação de Israel, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus. Perceba, o ofertante coloca suas mãos sobre o cordeiro. Esta imposição de mãos é uma figura de identificação. Duas coisas aconteciam quando colocava as mãos sobre o cordeiro. Número 1, certo? Algo entrava no cordeiro. De você, algo ia para o cordeiro. Certo? Algo saía do cordeiro para você. O que entrava no cordeiro? Pecado. Seus pecados iam para o cordeiro. Quando impunha as mãos sobre o cordeiro que era imaculado, quando você colocava as mãos, certo? É como Jesus Cristo na cruz, quando você coloca sua fé nele e no que ele fez 2000 anos atrás, tomou os seus pecados, certo? Os seus pecados foram transferidos a ele. Você entende isso? Ok? Mas também do outro lado, algo acontecia. E olha bem isso. A justiça do cordeiro ia para você. Oh, aleluia! Quando coloca as mãos, duas coisas acontecem, certo? Existem duas vias ali. Uma via para o cordeiro, que é inocente, o culpado, certo? Impartia os seus pecados ao cordeiro, que era santo. O cordeiro, com a sua justiça, impartia para o culpado a sua própria justiça. Agora, escute isso. Quando impunha as mãos, certo? Impartindo o pecado ao cordeiro era chamado oferta pela transgressão. Certo? A oferta pelo pecado e transgressão. Mas, se você coloca as mãos e a justiça do cordeiro vai para você, é chamada a oferta queimada. No capítulo 1 de Levítico, simples, certo? Ok? Você está entendendo? Certo? Tem 3 tipos. Escute bem isso. Tem 3 tipos de oferta queimada. Uma era do boi. Boi. É grande. Certo? A do meio era de cordeiro. E a última delas era de um par de pombas ou de pássaros. Perceba a diferença nos tamanhos, fica menor. Da oferta do boi para a oferta do cordeiro e para a oferta das pombas, que era menor. E quem levava aquilo na oferta queimada, quando eram queimadas, todas tinham o mesmo valor. Então não importa se a sua revelação de Jesus Cristo é muito pequena e talvez a revelação do pastor Mark é muito grande. Todos os dois, se colocarem a fé em Cristo, certo? Têm as mesmas bênçãos e benefícios. Mas, quanto maior a sua revelação, certo? Maior vai ser o seu prazer daquela aceitação. Você entende? Naqueles dias, por que a pessoa levava um boi? Geralmente era uma pessoa que tinha status. Uma pessoa de situação financeira boa ou posição trazia uma oferta do tamanho de um boi. Amém? O sacerdote trazia oferta de boi. A classe média levava o cordeiro. E aqueles que eram pobres levavam pombas, pássaros, que era fácil de encontrar. Agora hoje, apesar disso falar daquele que é rico materialmente, hoje é o contrário. Espiritualmente falando, se você tem uma revelação de Jesus do tamanho de um boi, você é rico espiritualmente. Você é rico. E eu não quero falar só espiritualmente, mas começa por aí e se mostra fora. Certo? Mas se você tem uma pequena, e muitas pessoas pensam assim de Jesus, ele veio do céu, como um pássaro. Certo? Tem uma percepção bem pequena de Jesus. A revelação deles é do tamanho de um pássaro. Mas quantos se alegram no momento em que oferecia o sacrifício, seja um pássaro ou um boi, o mesmo valor era imputado a eles. Então até a pequena revelação, certo? Você é salvo quando coloca a fé em Jesus. Mas o seu desfrutar, a riqueza do seu prazer, certo? Vai depender do tamanho da revelação que você tem, ok? Entendeu? Outra coisa sobre as 3 é que existe uma diferença. Quando era o boi, o ofertante colocava as mãos sobre o animal, como aqui, sobre o cordeiro, que você está vendo, o ofertante colocava as mãos. E não somente isso, nos 2 primeiros, o ofertante matava o animal. Ou seja, você levava o cordeiro porque
você estava com pecado, ok? Quando você trazia o cordeiro ao tabernáculo, onde estava a presença de Deus, o sacerdote estava lá. E ele examinava o cordeiro para ver se não tinha mácula, porque tipificava Jesus Cristo que viria, o Cordeiro de Deus. E depois, então, ele passava a faca para você. Olha, você tinha que pegar a faca. Ele diria, mata o cordeiro. Quem matava o cordeiro? Você matava o cordeiro. Não importa se você não tinha matado nenhuma formiga antes. Se tivesse pecado e levava o boi ou levava o cordeiro, você tinha que matá-lo. Por quê? Porque você tinha que matar. Imagina, a quantidade de sangue no boi era muito maior do que nos pássaros. É por isso que a revelação do sangue te enriquece. Igreja, por que será que nos dois primeiros, certo, o ofertante matava, mas na última delas, dos pássaros, o sacerdote matava? Esta é a diferença. Na última delas, a oferta dos pássaros, o ofertante não matava, o sacerdote matava. Mas por que isso? Isso nos mostra que estas duas eram ricas, certo? É importante para nós saber que quando Jesus morreu na cruz, foram os nossos pecados que o mataram. Nossos pecados o colocaram lá. Ele carregou os nossos pecados. Algumas pessoas, certo, não veem isso. Então o sacerdote tem que matar o animal, os pássaros para ele. O sacerdote tinha que fazer isso. Eles não viam os seus pecados, sendo a razão de Jesus estar na cruz. Alguns assistem o filme A Paixão de Cristo. Sabe o que dizem? Ah, que crueldade ele sofreu na mão dessas pessoas. Por que essas pessoas são assim? Por que os romanos eram tão cruéis? Eles não viram que ele sofreu, enviado por Deus na presciência de Deus. Deus então o enviou para morrer pelos nossos pecados. Eles não veem que Jesus carregava os seus pecados. E se você quer ser rico espiritualmente, deve dizer, lá na cruz, ele carregou os meus pecados. Amém? Mostre a cruz, ok? Ele carregou os seus pecados. Olha, este é o Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele merecia um diadema real, uma coroa de joias e pedras preciosas. Mas ele recebeu uma coroa de espinhos. Por quê? Porque os meus pensamentos e os seus são sempre sujos. Você e eu sempre estamos tendo pensamentos de depressão. Temos pensamentos ruins, pensamentos impuros. Amém? Amém? Pensamos coisas ruins. E sabe onde mais sofremos nos nossos pensamentos? Por isso Jesus foi crucificado no lugar chamado a caveira. A redenção deve começar na caveira, na cabeça dura. Olhe para alguém e diga que está falando com você. Certo? Começa ali. Certo? E ele usou a coroa de espinhos porque o espinho representa a maldição. Não havia espinho até Adão pecar. Deus disse para Adão, cardos e espinhos a terra produzirá. Por quê? São símbolos da depressão. Então Jesus tomou a maldição da depressão, pensamentos ruins, imaginação impura. Ele tomou tudo e pagou por isso, para que ele possa te coroar com a paz que ultrapassa o entendimento. Receba a paz. Em nome de Jesus. Tudo foi pago. Receba. Amém? Então, quando ver uma figura assim, você deve pensar, foram os meus pecados. Amém? Que colocaram Jesus na cruz. Os meus pecados. E muitos que não têm uma revelação, as pessoas do mundo dizem, ele morreu como um Marte. E por isso eles são pobres. Certo? Bancarrotos espiritualmente. Agora, vamos à oferta pela transgressão. Ok? O que é essa oferta? Os seus pecados iam para o sacrifício, ao cordeiro, certo? Então olha isso, em Levítico 5. E falou o Senhor a Moisés dizendo, quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância. Tem uma outra versão que diz que ele peca sem ter a intenção daquilo. Ignorância ou sem intenção. Nas coisas sagradas do Senhor, as coisas sagradas do Senhor, ou seja, a primeira categoria da oferta pela transgressão são pecados contra o próprio Deus. Nas coisas sagradas ao Senhor. Quantos sabem que até quando nós oferecemos o nosso melhor culto a Deus está manchado pelo pecado? Quantos sabiam que quando levantamos as mãos e adoramos a Deus, isso está manchado pelo pecado? Você sabia disso? Mas será que Deus então vê isto como algo inútil, nada, algo vão? Não. Sabe por quê? Você sabe? Você sabe? Porque a oferta pela transgressão resolve tudo isso. Jesus Cristo morreu por nós, certo? Ou seja, quando você sabe que Jesus morreu, como a sua oferta, olha, então trará o Senhor pela expiação um carneiro. Quem é o carneiro? O cordeiro macho. Quem é o carneiro? Jesus, ele é seu salvador? Ele é o seu cordeiro? Então olha isso,
Até os seus pecados de ignorância quanto a Deus são perdoados. Seus pecados de ignorância, isso traz muito consolo, porque, escute, igreja, se nós confessarmos os pecados que sabemos, então o nosso perdão é muito pobre, porque tem muitas coisas que não sabemos. Se nós somos perdoados somente pelos pecados que nós sabemos deles, então, na verdade, nosso perdão é muito, muito pobre. Nós estamos todos condenados. Não podemos ser perdoados baseados no conhecimento dos nossos pecados, porque tem muitos pecados que nós nem sabemos, por ignorância, no tocante às coisas sagradas do Senhor. Mas olha, Jesus, no seu perfeito conhecimento dos nossos pecados, quando ele morreu na cruz, aquilo cobriu e incluiu até os pecados de ignorância. Os pecados que não foram intencionais, aqueles que nós nem sabemos deles. Amém? Pecados que nós nem sabemos que cometemos. Jesus carregou todos eles no seu corpo, lá na cruz. Aleluia! Isso nos dá o quê? Descanso para a alma. Minha consciência diz, os pecados que eu não sei que eu cometi foram todos carregados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os pecados que você nem sabe que você fez contra o Senhor, Jesus Cristo incluiu todos eles no seu sacrifício. É por isso que a oferta pela transgressão fala dos pecados por ignorância. Amém? Nenhum de nós conhece os nossos pecados para confessar todos eles. Nenhum de nós. Então não somos perdoados baseados na confissão. Somos perdoados baseados no derramamento do sangue de Jesus Cristo. Amém? O sangue de Jesus foi derramado e o sangue de Jesus cumpriu com todas as exigências da santidade de Deus. Amém? Jesus é o único que conhece todos os requerimentos da justiça de Deus. Amém? Quando ele se ofereceu na cruz, certo? O seu sangue cumpriu totalmente, pagou completamente todos os requisitos divinos da sua santidade, do Deus que é santo. O que devemos fazer? Eu só posso receber pela fé. Eu fui perdoado dos pecados que eu conheço e também daqueles pecados que eu não conheço. Aleluia! Não sei você, mas sinto paz aqui. Há uma grande paz fluindo neste lugar. Você sente? Só de falar da oferta pela transgressão. Aleluia! Este é o primeiro aspecto. Ok, pecado contra as coisas santas do Senhor. O segundo aspecto não é um pecado contra Deus na vertical, mas horizontalmente, homem contra homem. Homem contra homem. Olha o capítulo 6, certo? Outra oferta pela transgressão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou o que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que ele roubou. Ok? Esses são pecados de homem contra homem. Entendeu? Então, o primeiro aspecto do sacrifício de Jesus é para cobrir e também para poder lavar e perdoar os pecados que cometemos contra Deus, até os que nós nem conhecemos. É por isso que na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele disse isso, ele nos colocou debaixo da oferta pela transgressão. Ok? Mas na segunda, não é vertical, é homem contra homem, quando você peca contra pessoas. Certo? Ainda é pecado contra Deus. É por isso que no verso 1 do capítulo 6, verso 2, desculpa, está escrito transgredir contra o Senhor, porque mesmo sendo contra um homem, todo pecado é pecado contra o Senhor. Entendeu? Ok? E qual é o remédio? Volte à transgressão contra o Senhor, a primeira delas. Ok, a Bíblia diz o que fazer, levar um carneiro. Todos nós temos um carneiro, Jesus Cristo. O cordeiro, próximo verso. Assim restituirá ou restaurará o que pecar nas coisas sagradas. Aqui fala das coisas sagradas. Ok, então vamos dizer que você talvez matou um cordeiro que você tinha que oferecer no templo. Você estava com fome e queria comer carne de cordeiro. Então, em vez de oferecer o cordeiro, naquela semana você olhou para o cordeiro e disse, ele está uma delícia. Você mata o cordeiro. Ou seja, você roubou de Deus
algo que pertence a ele. Certo? Esses são pecados contra o Senhor. O que deveria fazer? Tinha que oferecer o carneiro como oferta pela transgressão. Não somente isso. Tinha que fazer restituição ou restauração do prejuízo daquilo que pecou nas coisas sagradas. E ainda lhe acrescentar a quinta parte. E a dará ao sacerdote. Sabe o que é a quinta parte? 20%. A quinta parte é 20%. Ou seja, você tem que restituir o valor total, o cordeiro, mais 20%. Ok? Seja dado em termos de dinheiro ao tabernáculo, ao sacerdote, você tinha que dar mais. Ou seja, a pessoa que fez algo errado tinha que dar para Deus 120% de tudo que tomou de Deus. Está me ouvindo? A restituição é 120%. A quinta parte é 20%, 120%. É assim que era. Por isso tinha 120 no cenáculo, mas é outra mensagem. Mas quanto a isso, tinha que fazer a restituição. Está ouvindo, igreja? Agora olha isso. Quantos de nós podemos dar para Deus 120%? Ninguém. Quem pode devolver para Deus 100%? Ninguém. 50%? Ninguém. 1%? Zero. Ninguém pode fazer isso. Tudo isso foi escrito não pensando em você. Foi escrito pensando em Jesus, que viria e seria a nossa oferta pela transição. Jesus tomou o nosso lugar. Quando você olha para a cruz, olha aqui para a cruz, olhando para ela, pense nisso. Ele não estava ali por sua causa. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, ele não cometeu pecado e nele não havia pecado. Porque ele estava ali e sofreu como nenhum outro homem sofreu. Ele foi lá por mim e por você. Ok? Ele tomou o nosso lugar. Então, se Jesus se tornou o nosso substituto naquela cruz, olha isso. Jesus teve que pagar para Deus aquilo que nós roubamos de Deus. Roubamos de Deus o prazer, o seu louvor, a sua adoração e também a sua justiça. Amém? Quando Adão pecou contra Deus, certo? Ele literalmente roubou de Deus o prazer que Deus teria nele. Tudo aquilo que o homem roubou de Deus, Jesus restituiu para Deus 120% de tudo. Então, quando você vai a Deus, você deve saber disso. Deus se tornou, se eu posso falar assim, mais rico. Deus se tornou um ganhador na cruz. Você entendeu? Deus recolheu uma colheita mais rica de glória, adoração e honra dos campos da redenção, maior do que ele tinha da criação. Se a criação não tivesse falhado, se Adão não tivesse pecado, Deus não receberia uma glória maior que Jesus trouxe se a criação não tivesse caído. Você entendeu? Porque Deus recebeu 120% de quem? Deveria ser de você e eu, mas não foi. Jesus tomou o nosso lugar e deu para Deus 120% mais de louvor, adoração, glória e honra. Ele cumpriu com todas as exigências da santidade de Deus. Ele satisfez e cumpriu a lei. Ele morreu no nosso lugar. A lei exigia que alguém morresse. Jesus tomou o nosso lugar. É por isso, igreja, escute isso. Quanto mais você sente a santidade, mais profunda vai ser sua paz. Se conhece a cruz.